Se você não domina o gerenciamento de risco, não importa o tipo de estratégia, a forma como você negocia, você sempre vai quebrar a sua conta. Mas é justamente nesse vídeo que eu vou te mostrar o que impede a maioria dos traders iniciantes a evoluir no mercado Forex. E hoje eu vou te mostrar um guia muito simples e muito prático para colocar os seus pés no chão, para que você nunca mais entre em uma operação sem saber exatamente o quanto que você pode perder. Eu vou te dar uma aula de gerenciamento de risco em 3 passos muito simples para o trader iniciante se desenvolver como consistente no mercado financeiro. E eu vou começar falando sobre uma operação que eu tomei um stop nela. Por mais que eu estivesse brincando ali, que foi uma operação numa sexta-feira, mas o gerenciamento de risco é o que me salva, sempre vai me salvar das minhas negociações, e isso aconteceu numa operação que eu abri na sexta e acabei tomando um stop no mercado. Vou compartilhar a tela aqui. Então, olha o cenário que aconteceu aqui da minha operação, onde eu tomei um stop nessa negociação, entrando no rompimento desse suporte aqui. E aí, aqui eu não vou entrar muito a fundo no critério da análise, só quero que você entenda o que aconteceu, tá? Para que eu tenha tomado um stop nessa minha negociação aqui, aonde aconteceu um cenário que também está propício a acontecer com todo mundo. Eu estava nesse tipo de cenário aqui de operação. A minha negociação foi aberta aqui, ó, nesse rompimento de uma acumulação. E eu estava posicionado, aqui estava o meu stop. Meu stop estava posicionado sempre acima de 100% de retração de Fibonacci. E olha o que aconteceu. O preço bateu aqui certinho na minha segunda região de suporte oculta aqui do preço e acabou retornando de um movimento especulativo. Alguma coisa aconteceu na sexta-feira ali. Por mais que esse tipo de operação tenha acontecido quinta para sexta ali, até mesmo na sexta-feira, que foi aqui que foi o rompimento, não é o tipo de operação que está dentro do meu padrão de gerenciamento de risco, onde eu posso estar executando ali de 1,5%, 2%, até 3% da minha negociação. Mas esse tipo de cenário, quando entra numa sexta-feira, eu sempre entro mais conservador, muito mais. Nesse tipo de operação aqui, eu executei 0,25% de exposição do capital. Então, essa operação, ela tive um risco nela muito, muito baixo. Eu calculei esse risco porque eu sempre trabalho com a situação das minhas negociações darem erradas. Eu sempre vou trabalhar com isso. Então, nesse tipo de cenário aqui, essa movimentação que aconteceu na sexta-feira foi um movimento que tecnicamente estava dentro do plano de negociação, porque o stop tem que estar dentro do seu plano de trade, mas a minha conta ela continuou intacta. Imagina que eu abro a minha operação aqui e coloco 70% de exposição no meu capital nessa operação. Então, o que vai acontecer aqui? Nesse tipo de cenário, por mais que eu tivesse tudo muito bem desenhado ali, uma acumulação, uma tendência de baixo, preço abaixo desse ponto de pivô aqui, enfim, eu tinha alguns cenários que indicavam uma boa venda, mas que eu peguei a venda inicial do preço, foi daqui para cá, né? Eu peguei esse take aqui, foi ali na terça para quarta, se eu não estou enganado, tá? Mas por mais que eu tivesse ainda continuações de movimentações de baixa aqui, o preço abaixo do ponto de pivô, eu sempre tenho que trabalhar com cenários onde a minha ordem vai dar errada. E se eu entro com 70% de exposição aqui, eu teria tomado o stop dessa negociação. E teria sem pena. O mercado não vai ter pena de stopar, o mercado não vai ter pena de pôr para pegar o teu stop, o mercado não vai ter pena de te fazer você se sentir uma pessoa incapaz de negociar no mercado financeiro, porque ele vai apresentar esses cenários assim, onde tudo está muito bem desenhado para você abrir a sua operação, e aí você vai falar, porra, vou abrir essa negociação aqui com um lote de 70% do meu capital, e aí você vai tomar stop nesse tipo de cenário. Nessa situação, o meu stop foi acionado, mas eu continuei com a minha conta intacta, então eu ainda tenho um capital suficientemente muito bom para estar negociando agora na abertura do mercado daqui a pouco. E agora eu vou te mostrar como que você vai calcular esse gerenciamento de risco, mas se eu não tenho isso muito claro na minha cabeça, eu simplesmente seria mais uma pessoa a estar quebrando no mercado financeiro, e eu não quero isso para você. Você tem que entender que enquanto muita gente está buscando emoção para estar negociando, o trader profissional ele busca consistência, e isso só vai vir quando você respeita o risco de cada negociação e principalmente você respeita o seu capital. E agora eu vou te mostrar a estrutura de gerenciamento de risco que você vai aplicar agora nas suas negociações daqui para frente. Estrutura. São 3 passos que você sempre vai aplicar nas suas negociações a partir de agora. O passo número 1 é simplesmente você definir quanto você pode perder por operação. Isso daqui
Faz todo sentido? Faz. Por quê? Porque na hora que você vai executar a sua negociação, você não pode estar assim, quanto é que eu vou abrir na minha negociação aqui? Quanto é que vale? Quanto é que eu acho? Não. Antes de você fazer essa análise, essa definição ela tem que estar muito clara na sua cabeça, tem que estar definido ali para você, porque você já vai entender quanto que você vai abrir o lote da sua negociação. Então, a regra muito clara que vai te tornar consistente com o gerenciamento de risco é você simplesmente fazendo uma exposição de até 2% do seu capital. Isso daqui, 2%, é para o cara que já é consistente ali, já entende um pouco mais de mercado, que não fica ansioso quando abre a negociação. Se você é uma pessoa que ainda fica muito ansiosa, se você é uma pessoa que não se sente bem quando abre uma negociação, essa exposição ela tem que estar reduzida. E aí você reduz ali para 1%, para 0,5% do seu capital. Na sexta-feira, cara, se você quiser operar, né, é claro que eu não aconselho estar operando na sexta-feira, mas se você quiser fazer uma brincadeira ali na sexta, não tem problema nenhum. Você abre com uma exposição ali de 0,5%, 0,25%, às vezes 0,30%. Tá sempre girando ali até 0,5% de exposição do seu capital, porque é muito melhor que você se prepare para a abertura do mercado no domingo do que simplesmente você tente operar numa sexta-feira, onde já aconteceu as melhores oportunidades, está mais ali no fechamento de mercado, e aí não, talvez as oportunidades que pintam ali, elas não são tão boas para você estar negociando. Então vamos pegar um exemplo aqui, que se você tem, vamos fazer uma conta de burro, né? Fica mais fácil. Você tem 1.000 USD para negociar. Então a sua exposição ela tem que estar girando ali. Se eu falei vamos botar 0,5%, né? 0,5% até 2% ali de exposição. Então você tem o quê? Google, como é que eu faço esse cálculo? É muito fácil. E aí você vai pegar a calculadora mesmo do seu celular, qualquer tipo de calculadora faz esse cálculo, né? E você vai pegar o capital que você tem, você vai multiplicar pela porcentagem que você aceita perder. No caso aqui 0,5%, me deu 5 dólares de exposição. Então a minha exposição inicial ela está girando ali de 5 dólares. E ela vai até, no caso seria 20 dólares, né? Mas você também pode tirar a prova dos 9, 20% aqui, 20% são 2%, né? Vezes 2%, você vai ter 20 dólares ali de perda. Então a sua perda máxima ali, ela tem que estar girando de 5 dólares até 20 dólares de perda. Hugo, mas é muito pouco. Cara, é muito pouco, mas você só tem 1.000 dólares, né? O intuito do mercado financeiro é sempre você aumentando, né, o capital que você tem dentro do mercado financeiro para poder estar negociando, tá? Faz um cálculo muito simples, que é o seguinte: se você tem 1.000 USD e faz 50% no mês, você tem ali 500 USD. É muito difícil estar fazendo 50% todo mês, cara. Todo mês é muito difícil você estar negociando ali 50%. Tendo resultado de 50% é muito complicado dentro do gerenciamento de risco ali, dentro da estrutura de que é ser consistente no mercado financeiro, é muito complicado, tá? Agora, se você tem 100 mil dólares e você faz 5%, a gente tem 5.000 dólares todo mês. Então é muito mais fácil você fazer 5% ou você fazer 50%. Mas para eu chegar em 100 mil dólares é muito difícil. O tempo vai passar de qualquer maneira. A gente precisa sempre ter esse entendimento que quanto mais capital eu tiver, menos eu preciso me esforçar para ter um baita resultado. É muito difícil você fazer 50% todos os meses do que você ter uma consistência e fazer 5% ali todo mês. É muito mais fácil, é muito mais palpável. Você consegue falar, pô, eu consigo fazer 5% ali. Se eu seguir meu gerenciamento de risco certinho, se eu fizer as coisas que eu tenho para fazer, eu consigo fazer um 5% tranquilo. Talvez você faça um 5% ali antes de 30 dias, antes de 22 dias ali úteis. Então, é muito mais palpável, tem que ter esse entendimento na cabeça de que, cara, eu preciso ter um capital maior para que eu tenha o resultado, entre aspas, mais fácil, tá? Mas esse resultado mais fácil não quer dizer que ele seja um resultado ruim. Quer me dizer que seja um resultado que eu consigo alcançar com muito menos pressão do que se eu tivesse 100 mil dólares na conta e tivesse estar buscando 50% de lucro todo mês para estar ganhando 500 dólares. Então isso não faz sentido. Como assim calcular o tamanho do lote correto? Você vai fazer o cálculo de tamanho de posição das suas negociações. Se você tem uma perda que gira ali de 5 dólares a 20 dólares, então você vai identificar em quantos pontos o
seu stop vai ficar e aí não tem uma definição fixa, né? Ah, eu quero botar em 200 pontos, eu quero botar em 300 pontos, eu quero botar em 400 pontos. Não, você vai entender com base no que o gráfico está te falando. Aqui, nesse cenário aqui, o meu stop, aí eu vou ter que apagar aqui, né? Ele iria ficar, ó, ele ficou aqui um stop de 379 pontos. Não é tão comum pro EURUSD ficar com stop de 379 pontos. Geralmente fica stop aqui em 280, 250, 270, 300 pontos no máximo ali para o EURUSD, porque são oscilações um pouco menores. Para o USD e o stop Y, essas oscilações elas são um pouco maiores ali, da 380, 390, 420, às vezes 530 pontos ali. São cenários de posicionamento de stop que estão dentro do padrão ali para o USD e o stop Y. Né? Então, nesse cenário aqui, vamos imaginar que você vai abrir essa operação aqui e você vai posicionar o stop em 311 pontos. Então, você vai pegar o meu stop, ele vai ficar em 311 pontos. A minha perda, vamos imaginar que eu quero perder aqui 1% nessa minha operação. Então, 1% de $1.000 lá que eu tenho são 10 USD, né? Então, minha perda máxima aqui nessa operação será de $10. Então, 300 pontos para $10, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ali meus lotes de negociação. Você tem um lote de negociação, você vai pegar ali, cara, dá para você pegar o lote 0,5 não dá porque vai dar 15. Né? Então você vai pegar ali um 0,4, 4 vezes 3 vai dar 12. Então são $12 de perca ali. 0,3 vai dar um pouco mais de $9. Então talvez para essa minha negociação, o meu lote teria que ser 0,03. Onde vou multiplicar aqui por 311 pontos. Eu vou fazer aqui o cálculo certinho, ó. 311 vezes 0,03, você vai ter 9,33 $9 e 33 USD de perca nessa minha negociação. Então, para essa operação, o lote ideal, o lote correto para essa operação, para eu perder 1% da minha negociação, tem que ser 0,03. Hugo, se eu quisesse perder 2%, talvez tivesse ali um lote de 0,06, né? Porque aí iria dar um pouco mais de $18, né? Então, se você quisesse perder 2%, esse lote sairia de 0,03 e iria para 0,06, tá? Mas nesse tipo de cenário aqui, você iria calcular o lote para 1% de perda e você iria perder $9 e 33%, $9 e 33 centavos, que corresponde a 1% de perda do seu capital, e aí tá tranquilo, tá? Tá tranquilo. Para você negociar, você fica muito mais calmo. Beleza? E aqui é muito importante porque não é quanto você quer ganhar, tá? Ah, Hugo, eu sempre estou focado em quantos pontos eu quero ganhar, quanto eu quero fazer nessa minha negociação. Cara, a única coisa que a gente tem controle é sobre o quanto que a gente pode perder, tá? Então, tem que estar muito claro na cabeça que nessa minha operação aqui eu aceito perder tanto. Se der errado, ela vai perder tanto. Por quê? Porque por mais que a gente trabalhe com a análise toda certinha e tudo mais, não tem certeza, cara. E isso aqui aconteceu agora, né? Todos os cenários estavam indicando uma venda, uma possível continuação de tendência de queda, né? Mas, a grosso modo mesmo, olhando para o gráfico semanal ali, para o gráfico mensal do EURUSD, as negociações melhores são negociações de compra. Então, eu tive todo esse cenário levando em consideração, é claro que no curto prazo estaria melhor para vender nesse primeiro cenário, nessa semana que passou, mas na sexta-feira ali ele já voltou para o movimento, vamos dizer assim, natural, que está dizendo nos gráficos maiores, então tem que ter esse entendimento também. Beleza? E a última estrutura aqui. A última estrutura é simplesmente tenha um stop loss definido. Hugo, como assim um stop loss definido? É o que eu estava meio que falando ali, mas agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo. Você nunca tem que definir o seu stop fixo. Então, você tem que entender que antes de você abrir a sua negociação, você tem que falar, porra, meu stop não é fixo, meu stop é de acordo com a análise do mercado financeiro. Quem dita onde você vai botar o seu stop é o gráfico, não é você, não é quanto você quer. Claro que existem situações em que você se sente mais confortável de estar posicionando o seu stop. Vamos pegar esse cenário aqui, ó. Você vai entrar, vamos dizer, eu quero entrar no rompimento, nessa reversãozinha aqui que vai acontecer. Aí você encontra essa oscilação, encontra aqui mais ou menos onde seu stop fica nessa operação.
onde você tem análise aqui, e aí você vai entrar no rompimento dessa região, e o seu stop vai ficar aqui em cima. Você tem um ponto de pivô, você tem um cenário do passado aqui do preço indicando. Então, esse tipo de situação é muito mais confortável você posicionar o stop aqui. Você fica muito mais seguro, até mesmo na hora de abrir a operação. E aí, quando tem um ponto de entrada, o mercado até faz uma realização de lucro aqui, ó, que você fica salvo dessa realização de lucro, porque seu stop está aqui. E aí tem que ter o controle emocional, né? E só tem controle emocional com gerenciamento de risco. E aí depois disso ele vai e dá lá certinho no take. Foi essa operação que eu fiz aqui no começo da semana e eu peguei esse take esse cenário do EURUSD, né? Eu entrei nesse tipo de cenário aqui porque o preço estava abaixo desse ponto de pivô, né? Eu tinha umas características de ponto de venda dessa minha negociação e eu consegui ter um entendimento de que o mercado estava me dizendo, né? E eu executei negociações de venda com posicionamento de stop exatamente nesse tipo de cenário ali, mas sempre respeitando o gerenciamento de risco. O que você não pode fazer é negociar sem stop. Você não pode abrir uma negociação, por mais que você, eu vou abrir com 0,03 ali, né? Mas eu vou negociar sem stop. Não, você não pode fazer isso, porque nesse tipo de cenário, se você não tá com o stop loss posicionado, você vai deixar de perder, vamos dizer, 9 dólares e 33 centavos, vai estar perdendo ali 1.274, ó. 1.274 vezes 0,03, 38 dólares. Você estaria basicamente ali quase 4% de perda do seu capital. E aí as coisas começam a desandar, né? Então, você precisa aprender onde colocar o stop, você precisa negociar com o stop nas suas negociações, tá? E aí, se você quiser aprender como que calcula o posicionamento do stop, a gente vai produzir um conteúdo sobre isso mais na frente. Então, já se inscreve no canal. Deixa o like aí para você não perder nenhum tipo de conteúdo, onde eu vou mostrar também como que você posiciona o stop em negociações de forma correta, exatamente dessa maneira aqui, ó. Então, quando você respeita o gerenciamento de risco, cada stop que você vai tomar, ele vai deixar de ser um trauma, vai virar apenas uma parte do jogo e você vai também aprendendo com isso, tá? E é isso que separa as pessoas que quebram no mercado financeiro das pessoas que têm sobrevida, que conseguem consistência e passam a vida toda negociando no mercado financeiro. Se você não fizer isso, é muito provável que em 2, 3 meses ali no máximo, você acabe quebrando e se tornando mais um, infelizmente, para as estatísticas do mercado financeiro. Então esse foi o nosso vídeo. Não esquece, 1 a 2% ali por cada trade, se você quiser ser um pouco mais conservador ali, 0,5 a 2% por cada negociação. O lote tem que ser ajustado de acordo com cada operação no mercado financeiro, sempre dentro do quanto você aceita perder e sempre negociar com stop, nunca negociar sem stop nas operações. Fazendo só isso, cara, você já vai estar à frente ali da maioria das pessoas que negociam no mercado financeiro, que estão emotivas, que estão ali para buscar o eu acho que vai subir, eu acho que vai descer, acho que agora vai. Não, você não tem que trabalhar assim, você tem que trabalhar de uma forma consistente. Beleza? E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like aí, se inscreve no canal, porque toda semana eu vou trazer conteúdos um passo a passo para fazer com que você aprenda a negociar no mercado financeiro e já aplique nas suas negociações com uma metodologia correta, com gestão, com psicologia. Então, deixa o like aí, se inscreve no canal para você não ficar de fora de nenhum tipo de conteúdo dessa maneira. Valeu? A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Abraço. Tchau, tchau.